Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast Carreiras e Tendências. Esse podcast é para quem deseja ter uma carreira saudável, exercer uma liderança sustentável e ter uma história transformadora. Eu sou Rebeca Toyama, fundadora da Academia CI. Nessa temporada, nós estamos recebendo os autores do livro Histórias que Transformam. E também apresentaremos as habilidades do futuro apresentadas no relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. No episódio de hoje, nós vamos receber Denis Fred Benzekli, autor do capítulo 4, De uma dor se fez o doutor, Espiritualidade que funciona, e Marcela Mello, sócia da Academia CI. A habilidade que conversaremos hoje é ensino e mentoria. E daqui a pouquinho vocês vão entender por que a gente escolheu essa habilidade para o convidado de hoje. Essa habilidade ocupa o 19º lugar no ranking Habilidades do Futuro do Fórum Econômico Mundial. Fica com a gente que eu já te conto quem vai estar aqui e apresento os nossos convidados. Muito bom, vou dar as boas-vindas com a minha autodescrição. Então, eu sou mulher, pele amarelinha, tipo esse Toyama, cabelo Chanel, com umas mechas brancas naturais. Eu tô aqui com um kimono todo florido, um colar que veio lá do Amazonas, aqui fazer homenagem ao nosso convidado, que também é nascido em Manaus. Óculos para enxergar aqui o roteiro e o cronômetro, né? E aí, eu tô com um macacão roxo também. Aqui não dá pra ver que é um macacão, mas é um macacão, tá bom? Batom vermelho, unha vermelha e tô aqui feliz e contente na companhia da Marcela. Olá, meu nome é Marcela Mello, sou sócia da Academia CI, né? Sou uma mulher de pele branca, cabelos louros escuros, né? Compridos abaixo do ombro. Estou vestida com uma jaqueta estampada preta e branca, né? E bastante feliz de estar mais uma vez aqui no nosso podcast Carreiras e Tendências. Então vamos lá, nosso convidado nasceu em 66 em Manaus, casado com a Rebeca, pai da Gisele, João Miguel e Davi, avô de Alice e Suri, graduado em administração, pós-graduado em administração de RH e em psicologia transpessoal, mestre em educação, mestre em administração, doutor em psicologia clínica, empresário, sócio da BN Lari Construção, sim, formado pela Academia ACI, além de português, lê, escreve, fala, compreende inglês e espanhol. Palestrante consultor e integração de competências com foco em espiritualidade e propósito. Atende questões relacionadas a transtornos causados por hábitos e substâncias. E como atividade de lazer, prefere as que envolvam a presença da família, natureza, ar livre e prática de esportes. Assim está na página 50, né, do capítulo 4, De uma dor se fez um doutor, espiritualidade que funciona. Então, vamos começar pela sua autodescrição, senhor Denis Fred Benzekli. Bom, eu sou do sexo masculino, hétero convictamente, branco, 57 anos, apesar de parecer 40, né? Cabelos fartos do lado e poucos em cima, lindo e curioso. É isso. Muito bom. A gente abre esse bloco com uma pergunta que é: como é que foi para você escrever a sua história num livro? Né? Com toda a sua história acadêmica, você já deve ter escrito um bocado. Mas é que a provocação do livro era justamente escrever a sua história de superação, a história dos 20 autores de superação. Como é que foi para você essa experiência? Então, de uma maneira diferente do convencional, né, das pessoas que eu conheço e que eu observo, que tiveram uma experiência parecida comigo ou têm essa experiência, né, eu decidi de uma vez por todas que eu não aceitaria o estigma da pessoa que é portadora de um distúrbio, que é o transtorno por uso de substâncias, como
um demérito ou uma coisa ruim, uma coisa que me diminui. E daí eu acreditei, como eu venho acreditando, venho tomando como propósito, esclarecer, né, divulgar, tornar público às pessoas de que a gente sim não tem cura para esse transtorno, mas tem controle. E isso passou a ser o meu propósito de vida junto com outros, mas o propósito digamos assim, holístico de vida. Então, escrever não foi difícil, porque eu apenas falei a verdade, contei alguns episódios da minha vida e de como que a presença e atuação desse amantíssimo Deus foi o que fez a diferença para que eu viesse a ter algum tipo, né, de remissão com relação a esse transtorno. Acho que a Marcela tem também aí, né, alguma pergunta, então vamos lá, mas vamos entrar no campo. Bom, primeiro eu quero dizer que eu tô quase me sentindo, né, como uma vela aqui entre o casal, então. Mas, Denise, a tua história é incrível, acho que impactante, né? Todas as vezes que eu vejo a tua palestra, que você conta a tua história, quando eu leio o capítulo do teu livro, assim, é realmente uma história muito bonita, né? E realmente, assim, que impacta a gente, que eu não consigo imaginar o que, né, eu faria no teu lugar. E queria entender assim, um pouquinho você traz muito a espiritualidade como forma de cura disso, como forma de, né, melhorar a tua vida. Que tipo de práticas, né, que você costuma ter que poderiam também poderiam também beneficiar outras pessoas que podem passar por essa situação, ou, né, até pessoas que não têm essa questão, né, com as substâncias, mas que também não estão num lugar muito bom, né, que podem se beneficiar com essas práticas espirituais. Assim, Marcela, assim, introdutoriamente, né, só para dar um detalhe, eu me sinto privilegiado e assim, abençoado, porque quando você conheceu a Rebeca, bateu aquele papo e chegou, né, com o voucher para uma sessão inicial, a gente fez, né, aquela sessão zero do coaching, e você se mostrou quem você é, e você acabou, assim, acho que entendendo o que a gente fazia, né? E que tiro, assim, direto no alvo que foi. Você hoje é sócia nossa e compartilha com a gente de valores, de objetivos, enfim, você é uma irmãzinha muito querida, né? Aliás, quando você tá lá em casa, que você teve agora, minha mãe dá mais atenção para você que pra gente, mas enfim, porque paraense com paraense já viu. Mas assim, Marcela, não é muito comum, né? A regra normal das pessoas que tiveram algum envolvimento, alguma história, né, que transpassou essa coisa de ter se tornado uma pessoa adicta, uma pessoa que ficou dependente de álcool e de drogas ou de droga, enfim, e perdeu o controle, né, sobre a própria vida e que teve inúmeras perdas, acaba que vala comum. A pessoa nunca fala isso para ninguém. A pessoa mantém isso só com ela, a pessoa tem vergonha, a pessoa se esconde atrás disso, e eu achei que não era por aí, né? E não só na minha vida como um todo, mas no capítulo 4 do livro, eu faço questão de enfatizar de que isso não foi um mal que me afligiu, foi um jeito que o meu Deus amantíssimo achou para me dar um sacode e transformar minha vida numa vida mais bacana do que poderia ser sem isso. E assim tem sido, né? Como a espiritualidade não é algo só com esse foco, eu percebi por estudos, por observação, por minha experiência de vida, de que a gente, né, nós seres humanos, nós sociedade, precisamos agregar esse conceito, essa prática, esse conhecimento ao nosso dia a dia. Porque a gente não é só como a ciência de algum tempo atrás quis fazer crer, a gente não é só matéria.
a gente tem aspectos muito mais importantes que precisam ser olhados, cultivados, trabalhados. E daí a gente é um ser humano completo. Né? Eu queria não ter passado por nada disso, né, para chegar a essa conclusão. Mas passei, sou grato ao meu passado, à minha história, de onde eu vim. E hoje é um propósito, é uma missão de vida, no qual, inclusive, Rebeca é uma pessoa muito presente, porque a gente se conheceu num curso de psicologia transpessoal, que é um viés de psicologia que trabalha a espiritualidade, ainda não reconhecido com o valor grande que tem como ciência e como conhecimento, mas, enfim, problema deles. E Rebeca me deu um dos módulos, né, na Lubrat, e daí, rapaz, eu vi aquela baixinha lá falando com tanta propriedade, né? Primeiro eu fiquei assim, chateado, né? Muito, muito metida, né? Muito marreta. Mas logo não teve jeito, né? Me apaixonei, né? E eu sou muito grato por quem eu sou, pelo que eu já passei, pelo que eu tenho, pela minha família, pelos meus defeitos, né? Estou longe de chegar a uma, digamos assim, completude, mas sempre, 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 meu lema é de que o melhor está por vir. Né? E por isso eu acho que eu me encaixo não só como ex-sócio, né, da ACI, né, porque eu já fui sócio, a ACI já foi a minha empresa, né, aí pá, e me mandaram embora. Mas enfim, sócio, não sócio, a ACI mora no meu coração e tudo que eu puder fazer, vou continuar fazendo pela ACI. Mas a gente pode fazer o nosso pedacinho, o nosso tijolinho no muro, na construção, para um mundo melhor. Né? E tirar as pessoas dessa inércia, dessa normose. Né? Então, o meu objetivo de vida, não sei se é de vida profissional, individual, pessoal, é mostrar para as pessoas que existe uma dimensão acima da gente, como cada um concebe, que faz a gente ser o nosso melhor. É isso, falei demais, desculpa. Olha que interessante, né? O episódio da semana passada da Elaine, ela também trouxe muito, né? Um viés sobre, né? Uma força superior. E nessa seleção, né? Dos 20 autores, eu tive um desafio com vocês dois. É engraçado a gente estar aqui nesse episódio, nós três. Que era o quê? Era colocar no livro que eu não estava escolhendo a Marcela porque ela era minha sócia, né? Então tem sua história linda, né? De ser mãe aos 14 anos, né? Até eu tava lendo o teu capítulo ontem, tava lá, não, perdi minha adolescência, engravidei, perdi a adolescência, muito pelo contrário, né? Eu acho que você teve uma bênção muito antes do que muitas mulheres, então fiquei com aquela reflexão, mas também tive esse desafio com o Denis, então, né, a equipe que me acompanhou no livro, foi agora, né? A gente não pode deixar também que achem, né, que o Denis está aqui, porque, né, ele é marido, né, da organizadora. E aí foi quando eu coloquei aqui, né, que, ó, coloquei assim, ó, a palestra do Denis foi durante a última conferência da CI, né, em 2023, eleita a mais impactante do evento, né, uma das razões pelas quais ele não poderia deixar de estar presente nessa coletânea, né, porque na tua palestra, que tem, né, todo o suporte do conteúdo do livro, ela é muito clara e fala sobre a sua trajetória, né? E aí tem aqui também, eu acho que a introdução, que está aqui na página 49, também merece ser lida, e para dar um spoiler aqui, né, do livro, então tá aqui, ó, né, você traz assim, né, a história é um relato de como o autor superou situações de vida de difícil solução, com depressão agravada pelo divórcio, buscava alívio por meio da autodestruição. Usou compulsivamente álcool e drogas, perdeu o controle sobre a vida. Somente por meio de alguma conexão espiritual conseguia se salvar. No ponto mais crítico, era resgatado por flashes de luz. Como resultante de um processo sensitivo e de estudos, ele identificou na espiritualidade a solução para prosseguir, elaborando métodos para utilização prática no dia a dia. E aí, quero, né, começar a ir para o final desse bloco fazendo uma pergunta, né? Qual é a dica que você tem para as pessoas que estão nos acompanhando, para elas também construírem uma história de transformação?
né? Então, deixa aqui a sua dica, né? Acho que você deve ter várias, mas aquela que realmente pode beneficiar o maior número de pessoas aqui que estão nos acompanhando. Assim, Rebeca, eu tenho um viés muito prático, né, que eu venho buscando e venho aperfeiçoando a partir do que eu, né, aprendo sobre espiritualidade. E é uma conexão que transcende a nossa intelectualidade, a nossa razão, né? Eu costumo dizer o seguinte: a pessoa é pragmática, a pessoa é ateu, a pessoa é agnóstica, ela diz assim, Deus não existe. Eu digo, olha, assim como você não pode me provar que ele não existe, eu também não posso provar para você que ele existe. É uma questão que transcende, não é perceber com o cérebro, é sentir, se apropriar. Daí a dica que muito me ajudou e que muito me ajuda, e olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou confessar uma coisa. Eu não estou curado, eu não estou essa fortaleza toda, assim, as pessoas que próximas de mim são testemunhas. Aqui e ali eu enfraqueço, eu tropeço, enfim. Mas só o que me mantém no caminho e no propósito é o Deus da forma que eu concebo, que, diga-se de passagem, não é diferente da forma como qualquer um concebe, tá? Independente de religião. Eu tenho minha religião, sou grato, sou orgulhoso, sou devoto, não pratico como deveria, né? Eu sou um judeu, de pai, mãe, avós, bisavós, tataravós, etc, 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 reconhecido em qualquer lugar do mundo. Posso ter nacionalidade israelense, mas não é isso o principal. O principal é que a religião judaica impregnou em mim um temor, um respeito, uma adoração, um louvor a esse Deus único que é o que me salva, sabe? Não tem outra palavra para falar. E aí eu, como membro de alguns grupos de ajuda mútua, acabei tendo contato com uma doutrina, uma programação que, no fundo, vai na mesma direção, né? Do pedido de ajuda e da admissão da existência desse Deus único, né? Assim como o judaísmo, assim como o catolicismo, assim como o protestantismo, os evangélicos, os hindus, os muçulmanos, é tudo igual, entendeu? Se você abrir sua mente, seu coração, não tem diferença, a gente é tudo a mesma coisa, sabe? Então, a minha dica seria: pare um pouco, que seja por 3 minutos, feche seus olhinhos, respire, que seja 3 vezes assim, profundamente, e se permita, nessa, ainda que breve meditação, escutar. Abra a sua escuta para esse poder superior. A gente reza quando quer pedir para Deus e a gente medita quando a gente quer escutar a Deus. E toda vez que eu escuto a Deus, eu me dou bem. Muito bom. Vou complementar a dica com o Denis. Quem quiser conhecer a história dele, está aqui no livro, capítulo 4. A gente vai deixar aqui o CTA, né? No CTA é o nome técnico, né? Então, vamos deixar aqui o link da Amazon. O livro está à venda na Amazon e nas principais livrarias. E aí, no próximo bloco, a gente vai contar por que a gente escolheu o ensino e mentoria como habilidade para o nosso convidado de hoje. Bom, então fica com a gente volta depois da vinheta.